Olá, sabe? É curioso parar para pensar no que de fato acontece quando a gente clica num ícone no computador. Como é que umas linhas de código, algo tão abstrato, viram ações de verdade no mundo digital? Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos bancar os detetives e mergulhar fundo para desvendar a vida secreta de uma única instrução. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Parece até mágica. Mas, na verdade, é uma dança, uma coreografia de pulsos elétricos com uma precisão que é impressionante. Nessa análise, vamos seguir cada passo dessa dança. Vamos acompanhar a jornada de uma instrução, desde o momento em que ela é só um comando num programa, até virar uma operação física lá dentro da CPU. E para a gente não se perder nesse caminho, esse aqui vai ser o nosso mapa. A gente começa do mais geral, com a lista de tarefas do processador. E a cada passo, a gente vai dando um zoom, mergulhando mais fundo, camada por camada. Vamos passar dos programas para as instruções, até chegar nos pulsos elétricos que fazem tudo acontecer. E tudo isso regido por uma peça-chave, a tal da unidade de controle. Ok, antes de mergulhar de cabeça, a gente precisa alinhar um conceito que é a base de tudo. Como é que a CPU, afinal, sabe o que tem que fazer? Olha, no nível mais alto, a ideia é surpreendentemente simples. Um programa de computador nada mais é do que uma receita, sabe? Uma lista de passos que o processador tem que seguir um depois do outro. Some este número aqui, mova aquele dado para lá, agora pule para outra instrução. Parece fácil, né? Mas é no como o processador executa esses passos que a verdadeira genialidade da engenharia aparece. Agora sim, o nosso zoom começa para valer. Vamos desmontar essa ideia de instrução e ver quais são os bloquinhos fundamentais que formam ela. Chegamos aqui no que a gente pode chamar de átomo da computação, a microoperação. Pensa assim, se uma instrução é um passo de dança, a microoperação é um único movimento de um músculo. É uma ação que não dá para dividir, como, por exemplo, copiar um valor de um lugar para o outro. Cada vídeo, cada jogo, absolutamente tudo é construído em cima de bilhões dessas ações minúsculas e ultra rápidas. Então, a hierarquia fica assim, olha só. Um programa é feito de um monte de instruções. Cada instrução, para ser executada, passa por um processo completo, que a gente chama de ciclo de instrução. E esse ciclo, por sua vez, é dividido em etapas ainda menores, as tais das microoperações. É bem aqui que a mágica vira engenharia. Todo ciclo de instrução, sem exceção, começa do mesmo jeito, buscando a próxima tarefa na memória. Vamos acompanhar esse processo passo a passo. Ele é conhecido como o ciclo de busca. Para a gente entender essa busca, precisamos conhecer a equipe de elite. São 4 registradores, que são tipo umas áreas de memória super rápidas dentro da própria CPU. O PC, ou contador de programa, é o apontador. Ele está sempre de olho na próxima tarefa da lista. O MAR é tipo carteiro, que leva o endereço certinho para a memória. O MBR funciona como uma bandeja de entrada, segurando o que a memória acabou de entregar. E, finalmente, o IR é a mesa de trabalho, onde a instrução é colocada para ser analisada. Certo, vamos lá. Primeiro passo. A CPU precisa saber onde buscar a próxima instrução. Para isso, ela pega o endereço que está no contador de programa, o PC, e copia ele para o MAR. Pronto. Agora o sistema de memória já sabe exatamente qual gaveta precisa abrir. E aqui a gente vê um toque de genialidade no design do processador. Olha só a eficiência. Enquanto a memória está lá ocupada, buscando a instrução e colocando ela no MBR, a CPU não fica de braços cruzados esperando. Não, ela aproveita esse tempinho para já ir adiantando o trabalho, incrementando o PC para ele já apontar para a instrução seguinte. É uma máquina projetada para não perder um único pulso de clock. E aí vem o passo final da busca. A instrução sai daquela bandeja de entrada, o MBR, e vai para a mesa de trabalho, o registrador de instrução, o IR. Agora sim, a instrução está prontinha para ser decodificada. A CPU finalmente vai descobrir o que ela precisa fazer. Depois que a instrução é buscada e já está lá no IR, o que acontece? Bom, aí depende. O caminho a seguir vai ser determinado pela própria natureza da instrução que acabou de chegar. O processador vive nesse loop constante, sabe? Alternando entre 4 estados principais. O ciclo de busca, que a gente acabou de ver, o ciclo indireto, que é um passo extra que às vezes é preciso para achar o endereço real dos dados, o ciclo de execução, que é o coração da coisa toda, onde a instrução finalmente faz o seu trabalho, e tem também o ciclo de interrupção, que é tipo o telefone vermelho do sistema. Quando algo urgente acontece, tipo um clique do mouse, ele pausa tudo para atender essa chamada na hora.
Mas quem é que está orquestrando essa dança toda de microoperações? Quem decide qual ciclo executar e quando? Bom, tá na hora de conhecer o maestro da nossa orquestra. Essa frase resume tudo, né? A unidade de controle é, basicamente, o cérebro dentro do cérebro. Ela não processa dados, mas ela diz para todas as outras partes o que fazer, quando fazer e como fazer. Sem ela, a gente teria só um amontoado de circuitos em silêncio. O trabalho dela se resume a duas coisas bem importantes. Primeiro, o sequenciamento. Ela define a ordem certinha dos passos, como se fosse um coreógrafo. Segundo, a execução. Ela envia os sinais elétricos, os comandos, que fazem cada passo acontecer de verdade. Ou seja, ela dita a coreografia e ainda rege a performance. E para reger essa orquestra, a unidade de controle precisa de várias informações. Ela ouve o clock para manter o ritmo perfeito, ela lê a instrução que está no IR, que funciona como a sua partitura, ela verifica as flags, que são uns sinaizinhos que dizem, por exemplo, se a última conta deu 0, e ela também fica de olho nos sinais de controle que vêm de outras partes do sistema para saber se algum outro dispositivo precisa de atenção. E com base em tudo isso que ela recebe, ela gera as saídas, os sinais de controle. São pulsos elétricos que funcionam como gestos de um maestro. Uma boa parte desses sinais, uns 40%, serve para controlar o caminho dos dados, abrindo e fechando as portas certas. Outros 30% vão para ativar a unidade de cálculo, a ALO, para fazer as contas. E o resto se divide em comandar a memória e conversar com outros dispositivos. Certo, já entendemos o que a unidade de controle faz. Mas como é que uma peça tão sofisticada é de fato construída? Em muitas CPUs de alta performance, a unidade de controle é o que chamamos de hardwired. Isso significa que a lógica dela é um circuito físico permanente. Imagina um labirinto super complexo de portas lógicas que são como interruptores minúsculos. Cada caminho possível nesse labirinto corresponde a uma sequência de microoperações. É um sistema absurdamente rápido porque as decisões são tomadas na velocidade da eletricidade. A desvantagem é inflexível. É como uma caixinha de música, só consegue tocar as melodias que foram gravadas no projeto original. E este é o ponto mais fascinante. A unidade de controle é uma máquina puramente abstrata. É como se fosse uma controladora de tráfego que direciona os carros sem nunca saber quem são os motoristas ou para onde eles estão indo. Ela só segue as regras, movendo dados e ativando circuitos com uma precisão que beira o inacreditável. Isso tudo nos leva a uma última pergunta. A gente desmontou a mágica, e o que encontramos foi uma orquestra de passos minúsculos, regida por uma máquina que só segue regras fixas. Se a tarefa mais complexa que um computador faz é, no fundo, só uma sequência de bilhões de operações simples e previsíveis, onde é que está a verdadeira inteligência da computação? Será que está no hardware, no software ou na genialidade de quem projetou essa dança toda? Fica aí a reflexão.